Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonaria, bebedices e abominações e idolatrias. E eles acham estranho que vocês não correm com ele no mesmo desenfreamento, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, nós falamos na última sexta sobre esse texto e eu quero recapitular. Nós falamos que nós aprendemos nesse texto algumas coisas importantes. Primeiro, que Pedro coloca toda a sua ênfase num dos maiores acontecimentos mundial. Que acontecimento é esse, irmãos? A morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz tornou-se um marco na história da humanidade. Então Pedro diz, ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, então Cristo padeceu por nós falamos sobre isso. Nossos pecados foram lançados sobre Jesus, né? Nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Pedro ainda, capítulo 2, versículo 24, diz, levando ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, não existe salvação fora de Cristo, porque somente Jesus levou na cruz todos os nossos pecados. Segunda coisa que aprendemos, e nós já falamos, é que Pedro conclama para que nós vivamos uma vida sábia. Então ele diz assim, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Versículo 2, para que no tempo que lhe resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então a segunda coisa importante que nós aprendemos aqui é que precisamos viver de forma sábia. O tempo que nos resta, o tempo que nós temos ainda de existência, não sabemos quanto, mas temos. Precisamos viver de forma sábia, não para agradar a carne e as suas concupiscências, mas para agradar a Deus. É importante isso. Porque tem pessoas que vivem, eu até brinquei, pessoas que vivem esperando a morte chegar. Ele não sabe por que veio, nem sabe para onde vai, não sabe por que está, né? Aquela história, para onde você vai? Ou melhor, aquela pergunta, né? Qual o caminho? E aí eu lhe pergunto, aonde você quer ir? Eu não sei, então qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, mas para quem sabe onde quer chegar, aí só há um caminho, e é o caminho da sabedoria. É o que Pedro diz, não andeis mais segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Então, primeira coisa, Cristo levou sobre a cruz as nossas iniquidades, e é isso que abriu para nós o acesso à presença de Deus. Segundo, Pedro diz, devemos viver de forma sábia, não mais para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. Terceiro, ele diz, não segundo a concupiscência da carne. Ainda falando de andar sabiamente, há um versículo no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, andai com sabedoria para com os que estão fora. O que é isso, irmãos? Nós precisamos fazer com que a glória de Deus na nossa vida
resplandeçam para o mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. A igreja que eu conheci há alguns anos atrás, eu já não enxergo ela mais hoje. Eu estou com dificuldade. E estou orando muito a Deus para que Deus me dê graça, porque eu não consigo mais ver a igreja que eu vi há muito tempo atrás. A igreja que quando canta o poder de Deus desce de verdade. A igreja que quando orava as lágrimas caía. A igreja que quando se reunia com um só propósito: adorar a Deus e ouvir a voz de Deus. Eu estou procurando essa igreja. Quando você me encontrar, me diz onde ela está, para que eu me reúna a ela, para glorificar a Deus junto. Estamos vivendo tempos difíceis, é verdade, porém, a palavra de Deus nos orienta, nos adverte, nos estimula a vivermos uma vida sábia para com os que estão de fora, remindo o tempo. O que é viver uma vida sábia para com os que estão de fora? É viver uma vida de tal forma que quando os que não fazem parte da igreja olhar para mim, veja em mim algo que possa glorificar a Deus. Como que eu posso ver isso na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, um homem chamado Eliseu. Eliseu não andava de terno, não tinha terno na época. Eliseu não andava com a mitra na sua testa, ele não era sacerdote. Eliseu não andava com um crachá de profeta. Eliseu era um homem comum que andava. E um dia uma mulher olhou e disse para o seu esposo: eu tenho visto que esse homem que passa na rua, ele é um verdadeiro homem de Deus. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, qual é a primeira imagem que ela tem? Pedro diz: devemos andar agora não mais para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Paulo diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Paulo também diz: devemos ter sabedoria, crescer em entendimento e em sabedoria para com Deus e para com os homens. Tem aqueles crentes que são muito crentes e dizem assim: o meu compromisso é só com Deus. Você esquece que é medido o respeito que temos a Deus. Primeiro, pelo respeito que temos à sua palavra. Segundo, nosso amor a Deus é medido pelo amor que temos ao nosso irmão. João disse: se nós não amamos o nosso irmão que vemos, como nós amaremos a Deus que não vemos? Então, meus irmãos, a glória de Deus se manifesta através das coisas visíveis. Um Deus invisível, um Deus incriado, um Deus imortal, eterno, se manifesta através das obras visíveis, não é? O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para o céu, quando você olha para a terra, quando você olha para grandes cataratas, cachoeiras, rios e mares, Deus está dizendo: olha a minha glória se manifestando. Assim também, meus irmãos, Jesus disse uma certa vez: qualquer um de vocês que fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Nossa devoção a Deus é medida pelo respeito que temos à sua palavra e pela demonstração de amor que temos à sua igreja. Ah, eu amo a Deus, mas não vou à igreja. Ora, como? Se a igreja é a noiva do Cordeiro, tem como amar o noivo sem amar a noiva? Tem como amar o noivo sem ser noiva? Então, meus irmãos, terceiro, não segundo a concupiscência da carne. E aí Pedro diz assim: para que no tempo que vos resta não vivais mais segundo a concupiscência da carne. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é não andar segundo a carne? É não ceder aos caprichos, aos desejos, aos engodos carnais. Isso é andar segundo a carne. Gálatas diz que há uma natureza dentro de nós. E essa natureza é alimentada pelo pecado.
E essa natureza carnal, que fala da vida pecaminosa, ela luta contra a outra vida que eu tenho, que é a vida do Espírito. Então a carne milita contra o Espírito para que nós não façamos o que nós queremos. Em que sentido isso? Nós queremos buscar a Deus, adorar a Deus, viver uma vida de santidade, viver uma vida de fidelidade com Deus. Mas há uma outra lei que opera em nós, que é a lei do pecado. E a lei do pecado quer com que nós venhamos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos deleites. E aí a palavra do Senhor está dizendo, no tempo que resta para vocês na carne, não viva para satisfazer os seus deleites, não viva para satisfazer a carne, não na concupiscência da carne. Portanto, ainda Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. É aí que está o segredo, irmãos. O que é que tem te atraído? O que é que tem te atraído? Aquilo que te atrai determina quem você é. Se você estiver passando em determinado local e ouvir música, e você é músico, você será atraído pela música. Se você estiver passando em algum lugar e for um paisagista, e você ver lindas paisagens, as paisagens vão te atrair. E você vai se aproximar para ver e contemplar essas paisagens. Se você for criador de pássaros e passar em determinado local e ver pássaros, vai te atrair. Se for criador de aquário, peixes, e ver bastante aquário, vai te atrair. É a águia e o corvo, o urubu que nós conhecemos. O urubu é atraído por carniça, ele pode estar onde for, ele pode estar nas maiores alturas, e ele consegue chegar nas maiores alturas. Mas ele consegue sentir o cheiro de um rato podre no meio do mato. E ele consegue vir achar aquele rato podre, porque a carniça atrai o urubu. Diferente do urubu é a águia. Ela pode estar no mais baixo vale. O que atrai a águia é as alturas. Quando ela bate as suas asas, ela sobe, sobe, sobe o mais alto que pode e constrói o seu ninho nas alturas. O que é que nos atrai? Os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Essa é a parte boa do texto. Quem é que faz isso em nós, irmãos? O Espírito Santo. Por isso que eu dou a ênfase, se encha do Espírito Santo. Primeira bênção da salvação é quando você conhece Jesus. É quando o Espírito de Deus te abre o entendimento para você conhecer a Jesus. A segunda bênção da salvação é você ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai colocar em você um amor tão grande por Jesus. O Espírito Santo vai colocar em você um amor tão grande pela sua palavra, que você vai levantar pela manhã com vontade de adorar a Deus, você vai levantar pela manhã com vontade de ler a palavra. É mérito? Não, é a ação do Espírito de Deus na sua vida. É o Espírito de Deus que te fortalecerá, é o Espírito de Deus que vai te renovar, é o Espírito de Deus que vai te dar força, é o Espírito de Deus que vai iluminar a tua mente, para que você compreenda as coisas do Espírito. Em quarto lugar, se nós não devemos viver segundo a concupiscência da carne, nós devemos viver segundo o quê? A vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4 ainda, segundo a vontade de Deus. Olha o que diz o livro de 1 João, primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e toda a sua concupiscência. Eu tenho visto e presenciado jovens que no momento de curiosidade quis conhecer o mundo e abandonou a fé, abandonou os princípios bíblicos, abandonou a doutrina cristã, abandonou tudo e foi conhecer o mundo. E eu tenho dito para essas pessoas que o diabo vai usá-la enquanto for útil. Quando não prestar mais, o diabo vai jogar fora, no lixo. Mas eu também tenho dito que se estiver no lixo e clamar por misericórdia, o Deus da Bíblia, Ele vai pegar do lixo, vai trazer para a sua casa, vai purificar, vai transformar, aleluia, vai dar um banho do sangue do Cordeiro, vai perdoar o pecado, vai encher com o seu Espírito de novo e vai ser chamado de filho querido e filha querida. Porque o mundo passa. Aquilo que é atrativo hoje, amanhã já não é mais. As pessoas que vão nas baladas, nas raves da vida, e passam a noite no barulho, a efeito de balas. No outro dia, a ressaca é cruel. E a pessoa está pensando, por que eu gastei tanto? Por que eu investi tanto? Vou parar com isso. Mas a força do pecado é tão forte que no outro final de semana ele está fazendo a mesma coisa, até encontrar com a luz libertadora de Jesus. Aí Jesus entra lá no fundo, transforma, purifica, perdoa, traz para esse lugar, e ele vai ser transformado para viver segundo a vontade de Deus. Porque o mundo passa, tudo passa, e as suas concupiscências, os desejos carnais e mundanos passam. Talvez você diz, mas pastor, não passa não, porque eu estou gozando deles ainda. É verdade, mas o tempo vai passar. Uma hora você já não tem mais esse vigor, uma hora você já não tem mais essa força toda. E aí, para onde foi toda a carnalidade? Mas a Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não importa quanto tempo passa, você vai permanecer para sempre. As lutas virão, você vai lutar e vai vencer. As batalhas virão, você vai entrar na batalha e vai sair vencedor do outro lado. O crente só tem vitória. Isso eu falo com toda a convicção. O crente só tem vitória. E por último, um dia, todos nós, vamos prestar contas diante de Deus. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Você pode até fugir, irmão. Você pode se esquivar. E eu tenho dito que você pode se esconder. Você pode se esconder de mim. Você pode se esconder do seu pastor. Você pode se esconder do seu amigo, do seu irmão. Você pode se esconder da sua esposa, do esposo, dos filhos. Você pode se esconder de todos nessa terra. Mas você não pode se esconder da presença de Deus. E um dia, todos estarão na presença de Deus para prestar conta. Olha o que Pedro diz, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E aí, eu volto para o mesmo texto de João. O mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que abandonam a Cristo, aqueles que abandonam a Deus, aqueles que abandonam os princípios divinos, pode até se dar bem por um momento, por um tempo,
mas não para sempre. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que desprezam, ultrajam, ignoram a vontade e os princípios divinos, pode até ter algum êxito, mas tenha certeza, um dia Deus há de pedir conta. E aí eu quero dizer o seguinte: haverá dois tipos de pessoas na presença de Deus. Aqueles que dirão a Deus: seja feita a tua vontade. Esses foram aqueles que fizeram a vontade de Deus. Abnegaram do seu eu, abnegaram das concupiscências, abriram mão dos seus deleites carnais e pecaminosos para servir a vontade de Deus. Esses são os que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, Senhor. Mas há aqueles que ouvirão de Deus: a sua vontade seja feita. E a esses são aqueles que abandonaram a Deus, fizeram sua própria vontade. Ah, minha vontade é ter quantas mulheres a vida me permitir. Deus dirá a ele: seja feita a sua vontade. Viveu a vida toda longe de Deus, por que na eternidade agora vai viver com Deus? Qual o sentido, irmãos? Alguém que escolheu viver, vamos supor, alguém que viveu os seus 90 anos, e ele escolheu viver 90 anos fora da vontade de Deus. Aos 90 anos, parte para a eternidade. Por que agora ele tem que viver com Deus? Ele não fez uma escolha? Então uns ouvirão de Deus: seja feita a tua vontade. E a vontade do homem é a vontade que ele escolheu. Escolheu viver sem Deus, vai viver sem Deus por toda a eternidade. Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Para encerrar, lembremos o versículo 1 do capítulo 4. Já que Cristo padeceu por nós na carne, Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, armai-vos também com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que te resta na carne, não viva mais segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deus abençoe.